Ao contrário do que acontece nos demais ramos do judiciário, a justiça eleitoral brasileira não atua apenas quando é provocada pelas partes. Ela também exerce funções administrativas relacionadas diretamente à organização do processo democrático. E é justamente aí que entra um dos temas mais sensíveis e menos compreendidos das eleições brasileiras: o poder de polícia na propaganda eleitoral. Na prática, isso significa que juízes e juízas eleitorais podem determinar, até mesmo de ofício, a interrupção de práticas consideradas irregulares na propaganda. À primeira vista, isso parece contradizer uma das bases do nosso sistema judicial, a ideia de que o juiz só age quando é provocado. Mas, na justiça eleitoral, a mesma autoridade acumula funções administrativas e jurisdicionais, uma característica própria do modelo brasileiro de governança eleitoral. A questão é: até onde vai esse poder? Quando a atuação administrativa deixa de ser legítima e invade a esfera da jurisdição? E como essa discussão muda quando a propaganda eleitoral sai das ruas e migra para a internet? Um ambiente marcado pela velocidade, pela viralização, mas também pela desinformação e pela liberdade de expressão. Para entender os fundamentos, os limites e os desafios do poder de polícia na propaganda eleitoral, eu converso hoje com Helder Maia Goldsman, doutorando em Direito no Mackenzie, pesquisador visitante na Toronto Metropolitan University e professor de Direito Eleitoral e Digital de diversas pós-graduações e de graduação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Mendes e este é o Voto Aberto, o seu podcast sobre eleições e democracia. Helder, eu quero começar te ouvindo sobre o básico dessa discussão. O que exatamente é o poder de polícia da justiça eleitoral e quais são os limites e possibilidades dessa atuação? Ana, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou ouvinte do podcast Voto Aberto, então é uma alegria estar aqui nesse espaço, que é um espaço que já recebeu tantas pessoas qualificadas, inclusive a nossa host, também uma professora querida, que muito me influencia com seu carisma, com seu conhecimento, com a sua docência. Então é uma honra estar aqui. Bem, esse tema do poder de polícia tem sido a minha investigação do doutorado, que tem sido uma delícia e tem sido razão das minhas agruras também, do meu sofrimento. Falar de limites e possibilidades do poder de polícia é muito difícil, porque a gente está falando de justiça eleitoral brasileira, que é algo que tem um desenho muito específico e muito nosso. Foi criado para resolver problemas que a gente tem no Brasil. Então, aqui fazendo referência ao episódio com o professor Ari, por exemplo, ele citou vários problemas que nós tínhamos antes da justiça eleitoral. Então, na minha tese, agora nesse estudo, eu também fui ler. E aí eu fui ler as obras da professora Michele Pimentel, que ela coloca também, faz um resgate histórico, né? Fui ler a professora Teresa Sadek, que conta como a justiça eleitoral revolucionou a história do país, porque a gente tinha um histórico de fraude, e aí, quando isso sai das mãos dos poderes que concorrem e vai para um poder que não concorre, que no caso são as juízas e os juízes ali organizando a eleição, isso foi tido como um grande avanço ali na década de 30. E primeiro, antes de falar de limites e possibilidades, eu queria explicar por que que a gente tem poder de polícia. A gente tem poder de polícia porque a gente é governança eleitoral. E governança eleitoral, Ana, é algo eminentemente administrativo. Você não faz eleição sem administrar. Poderia ter ido para um Tribunal de Contas da Vida, essa função de organizar as eleições no Brasil. Poderia ter ido para o Ministério Público, poderia ter ido para um órgão autônomo, uma agência reguladora, pensando nos modelos que a gente tem hoje, não nos modelos que a gente tem em 1930, né? Mas olhando para o cenário de hoje, poderia ter sido qualquer órgão autônomo e independente. Mas esses órgãos, eles ainda sofrem influência dos poderes. Tanto é que quando a gente pensa em agências reguladoras, a gente fala da teoria da captura, né? Para dizer assim, olha, esses órgãos são capturados por interesses privados, eles não estão sobre a supervisão, mas eles sofrem a tutela, a tutela dos ministérios, né? Então existe ali
uma certa influência política em relação aos cargos que são indicados politicamente. Quando a gente traz isso para o judiciário, a gente tira essa grande influência de indicação política de cargos, porque as pessoas ingressam por concurso público, e aí a gente tem essa imparcialidade e isonomia maior. Mas como a gente não deixa de administrar, a gente precisa administrar, então a gente vem com esses poderes administrativos, inclusive, dentro do aspecto da propaganda. Então, o que é o poder de polícia? É um poder eminentemente administrativo, que é concedido para a governança eleitoral brasileira, para que ela possa fazer cessar irregularidades dentro do âmbito da propaganda. E aí existe um debate se essas irregularidades elas estão dentro de outros ilícitos ou se elas são exclusivamente dentro do âmbito da propaganda eleitoral. Eu tenho defendido, e eu acho que a maioria da doutrina também, pela leitura que eu fiz, que o poder de polícia ele está restrito à propaganda. Tanto é que no artigo 41 do Código Eleitoral, ele está inserido dentro da propaganda eleitoral, e no dispositivo no 250 e tanto, que eu não me lembro de cabeça se é 252 ou 259 do Código Eleitoral, ele também está inserido dentro da propaganda. Então, não é qualquer tipo de ilícito. Por exemplo, a professora Ana, que é especialista na temática do abuso. Se esse abuso, professora, tiver alguma relação com a propaganda, cabe poder de polícia não por conta do abuso, mas para fazer cessar a propaganda ilícita. Agora, se for abuso pura e simplesmente, não vai caber de polícia. Assim, não vai caber poder de polícia. Assim também como não vai caber poder de polícia em ilícitos dentro da prestação de contas, em ilícitos de outras naturezas. E para encerrar essa primeira rodada, né, falar desses limites, eu acho que tem sido o maior desafio, porque a gente tem limites temporais, que se debate, a gente tem limites materiais, a gente tem limites subjetivos. Então, assim, pensar nesses limites é algo muito desafiador, porque é muito carente a literatura do poder de polícia eleitoral. A gente tem uma grande literatura de poder de polícia dentro do direito administrativo, mas dentro das características da governança eleitoral, essa literatura ela é muito escassa. E foi aí que nasceu a minha vontade de escrever. Era para eu escrever, professora, só um artigo de uma disciplina do doutorado e acabou virando uma tese. É o que acontece, né? A gente que é pesquisador, a gente tem essa questão, assim. E eu vou aproveitar esse espaço também, na condição de host, mas também de pesquisadora, e falando dos limites aqui, eu vou aproveitar para trazer uma metáfora que eu já trago nas minhas falas, a gente já teve a oportunidade de dividir alguns espaços falando sobre poder de polícia, mas um limite que muito me intriga e que eu percebo que causa também certo desafio para os juízes eleitorais é a questão da imposição de multa e de astrente. E daqui a pouco eu quero te ouvir sobre isso, porque, veja, a gente tem uma legislação de propaganda que vai combinar a pena de multa para diversos ilícitos. E muitas vezes o juiz vai no poder de polícia, faz cessar aquele ato de propaganda, né? Vamos imaginar um outdoor. Ele vê aquele outdoor ali irregular, ele pode simplesmente ir com a equipe de fiscalização, até mesmo pedindo a ajuda da força policial, para tirar aquele outdoor, né? Ir lá, sei lá, passar um outro papel por cima, arrancar. Só que ele não vai poder, ao ver essa irregularidade, pela teoria clássica, que está ali, salvo engano, na súmula 18 do TSE, ele não vai poder aplicar a multa que diz a lei. O poder de polícia dele ele vai se limitar a fazer cessar aquela prática, e aí ele vai precisar oficiar o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público, que vai ser ali legitimado para ajuizar uma representação de propaganda, vai dar início a uma representação, e esse mesmo juiz, ali sim, nesse espaço, se couber a ele também julgar essa representação, vai poder aplicar a multa. Então, eu falo muito isso para os juízes e eles ficam um pouco, durante os nossos cursos, assim, a gente fala, nossa, realmente é muito diferente. Por que eu não vou poder aplicar a multa no poder de polícia, mas tão somente numa representação que eu mesmo posso vir a julgar depois? E aí eu falo para eles da metáfora da toga e do colete.
É você é o juiz. Só que no seu armário tem uma toga e tem o colete. Quando você está exercendo o poder de polícia, você está ali com o colete da polícia. Então você age como se fosse polícia administrativa. E aí você não vai poder aplicar essa multa. Porém, quando você está julgando, você tira o colete e você coloca a toga. E aí você está com todos os poderes inerentes à sua função jurisdicional. E aí eu quero te ouvir sobre isso também, essa questão da aplicação de multa, porque eu sei que isso é diferente, por exemplo, você falou aí do caso das agências reguladoras, que têm poder de polícia, isso diverge um pouco da teoria do direito administrativo, e também sobre o limite temporal, sobre o exercício do poder de polícia na pré-campanha. Porque eu acho que até então, a gente estava até discutindo um pouco isso antes do episódio começar, a gente falava muito pouco sobre o exercício do poder de polícia na pré-campanha, porque na pré-campanha não podia nada. Né? Então, assim, você tinha ali até 2015 um cenário que você não podia nada. A partir do momento que você começa a flexibilizar o que pode e o que não pode na pré-campanha, começam a ter ilegalidades que podem ser mais flagrantes, né? Casos de ilegalidades chapadas. E aí, seria possível o exercício do poder de polícia? Então, são essas duas perguntas: a questão da imposição de multas e de astrente, e também a questão do limite temporal. Excelentes perguntas, eu acho que são perguntas que, a gente para algumas eu consigo responder, de uma maneira bem direta e expressa, para outras eu estou formando o meu convencimento, eu posso dizer o que que eu estou caminhando para decidir, porque eu estou fazendo ainda as leituras, necessárias para que eu me sinta mais confortável, mas para dar uma resposta mais fundamentada e definitiva. Primeiro, Ana, quando a gente pensa do poder de polícia e nas possibilidades de multa, de fato, dentro dos órgãos executivos, do poder executivo, que tem essa função administrativa, quando a gente pensa no fisco, que também tem essa função administrativa e que pode aplicar multas, esses processos eles são possíveis porque há um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. A gente debate muito. O poder de polícia ele é unilateral, ele é um poder autoexecutório, ele é dotado de coercibilidade. Então, o que é que isso significa? Esses órgãos, eles não precisam ir ao Poder Judiciário solicitar. Poder Judiciário, eu posso isso, o IBAMA, quando olha algo irregular, chega lá e derruba, né? Não pergunta se pode, não pede com licença. Então, o poder de polícia dos órgãos que fazem fiscalização de armas, por exemplo, né? Se percebe que aquele armamento ele está inadequado, ele vai lá e apreende, né? O poder de polícia tem esse viés, tanto preventivo quanto repressivo. Na justiça eleitoral, a gente caminha com muito vagar, porque a maneira como o poder de polícia ele foi construído, ele não foi construído dentro de um processo administrativo. Nos outros órgãos, o que, que a gente olha? Existe um regular processo administrativo. Então, a parte é notificada, ela apresenta uma defesa administrativa, e aí existe a possibilidade, às vezes, de recursos administrativos, e aí pode ser que seja imposta uma multa ou não, e essa multa ainda pode ser debatida no Poder Judiciário. Aqui, a nossa lógica de polícia é fazer cessar um ilícito. Não tem processo de nada, não se pergunta nada, só diz assim: ei, olhei essa propaganda aqui, ela é irregular, tire ela em 48 horas, né? Recolha essa propaganda, desfaça, retire, leve para sua casa. E, portanto, essa ideia de não aplicar multa, pelo que eu percebo, vem desse medo, desse poder sancionador unilateral, né? Que a gente tem ali e que ele é muito imediato. Ao passo que nos outros órgãos a gente consegue ter todo um rito que traz garantias para as partes. Agora, na justiça eleitoral, academicamente, tem muita gente, como o professor Minami, que é um colega nosso do TRE de Ceará, ele tem um artigo excelente que ele é contra a súmula 18, né? Que diz que não cabe astrentes e nem outras medidas coercitivas. Eu li um artigo muito bom de um procurador do Estado do Rio de Janeiro, não vou me lembrar o nome dele agora,
mas a gente sabe que a PGE do Rio é uma PGE que tem administrativistas excelentes, como eu não posso falar de poder de polícia sem deixar de falar do professor Gustavo Binemboim, que é o livro dele de poder de polícia é maravilhoso, é um livro assim, é, que conta a história do poder de polícia. Eu já li trechos, eu estou terminando de ler, inclusive para tese, e esse artigo que eu li desse procurador do Estado fala que no âmbito administrativo, inclusive nessas searas de fiscalização, cabe medidas cautelares em sede de poder de polícia, né? Medidas coercitivas dentro de processos administrativos. Então, eu penso, professora, que talvez, dentro do seu poder regulamentar, porque o poder de polícia também tem uma esfera regulamentar, né, que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca no livro dele, talvez a Justiça Eleitoral devesse, não sei, regular esse poder de polícia dentro dessa esfera administrativa, para que ele não fosse tão direto, né? Talvez com uma possibilidade ali ainda de explicação, nem que fosse de um dia, sabe? Para Uma que a coisa parte. que me pega nesse argumento, primeiro, eu não havia pensado assim doutrinariamente sobre o poder de polícia, de que a possibilidade de uma aplicação de multa tivesse relacionado ao contraditório prévio. Achei muito interessante você trazer essa perspectiva. Agora, o que me pega em transpor esse argumento para a justiça eleitoral é a celeridade, porque assim, Sim. no âmbito do processo judicial, que aí a gente já está falando de garantias processuais do devido processo legal, que é um direito fundamental. A gente vai ter um prazo de 24 horas, né, de recurso. Então, como trazer isso para um processo administrativo prévio que depois pode ser revisto judicialmente? Então, talvez, assim, e estou elaborando isso aqui agora, talvez faça sentido na justiça eleitoral, já que o poder de polícia ele não vai afastar a jurisdição, que, de fato, dessas discussões maiores envolvendo multas fiquem para o judicial posteriormente por causa do tempo, né? Agora a gente tem uma campanha eleitoral de 45 dias. Estou jogando aqui para você. Não, faz todo sentido. Mas pode, dentro de um processo administrativo, ser aplicado multa. Não tem problema. E pode ser um processo administrativo célere, que tem a possibilidade de rediscussão. A grande questão, para mim, que torna tudo muito difícil no poder de polícia, é porque nas outras esferas são autoridades distintas. Então, a Perfeito. autoridade que trabalhou no processo, o auditor fiscal que trabalhou no processo, não vai ser a pessoa que, se essa multa for questionada jurisdicionalmente, vai julgar o processo. Dentro do poder de polícia, em alguns casos, a depender do desenho que o tribunal faz, sobretudo na eleição geral, a gente consegue fazer essa separação, certo? Porque existe algum, por exemplo, o poder de polícia de propaganda física, né? Na eleição geral, geralmente fica com o juiz da zona. Sim. Mas o ilícito da representação tramita no TRE. Então, aí a gente tem até alguma separação, né? Porque o juiz da zona vai tramitar aquele processo administrativo, se fosse o caso, né? A gente não tem um processo administrativo para o poder de polícia. A gente tem uma notícia de irregularidade na propaganda, que é uma NIP, que é um retire. Mas não podemos chamar isso de processo administrativo, né? Não, é só Porque a gente para cumprimento ali, né? é uma documentação. Porque o que eu tenho defendido e que eu já coloquei na tese também, nas ideias iniciais? O poder de polícia ele não pode ser verbal, porque não existe ato administrativo verbal. Então, quando eu tenho conversado com as autoridades nos cursos, eu tenho falado assim, gente, o poder de polícia ele precisa estar documentado, porque a lei do processo administrativo federal, que tem que ser a lei base que a gente vai utilizar aqui dentro do poder de polícia, para a justiça eleitoral, ela não admite ato administrativo verbal. Então, esse poder de polícia, ele precisa ter escrito, né? Então, a gente tem que ter essa documentação. Como é que a gente vai determinar um ato e vai ser de boca? Eu vou chegar para cumprir uma diligência, e se a parte me pergunta, por que você está aqui medindo a minha propaganda?
Aí eu vou dizer, não, porque o juiz mandou, a juíza mandou. Não, eu tô aqui, né, cumprindo um ato de uma decisão administrativa. Quando a gente pensa que, no âmbito federal, para citar novamente o exemplo, né, quem vai praticar o ato de poder de polícia vai ser uma outra autoridade, que não a que vai julgar. Eu acho que aqui isso, para mim, é o que mais pega, professora. Por quê? Se a gente tivesse duas autoridades julgando, eu acho que a gente poderia fazer um processo administrativo célere, com a possibilidade de depois rediscussão no judiciário. Eu não vejo problema, certo? De dizer assim, não, a gente vai discutir só se teve excesso de poder, desvio de poder, que o poder de polícia ele é passível desses desvios, desses excessos. Sim. Então, quando uma autoridade ela age para além de sua competência, ela está agindo com excesso de poder, né? E quando uma autoridade ela tem aquela competência, mas ela exorbita o seu poder, por exemplo, aplicando uma multa que não cabe, então ela age com abuso de poder. Isso pode ser discutido no Poder Judiciário. Então, eu não veria um problema se a gente tivesse duas autoridades, sabe? Uma que aplicasse o poder de polícia de uma maneira muito célere e uma rediscussão jurisdicional. Porque o que a gente ia depois ver era se aquela multa ia ficar ou não, né? Pela questão do princípio da inafastabilidade. Agora, para mim, o que mais pega é que é a mesma autoridade. E aí E eu vou existem. aproveitar para pontuar que várias vezes o TSE já foi chamado a se manifestar sobre isso. Se o Uhum. mesmo juiz que pratica o poder de polícia depois pode julgar a representação sobre aquele mesmo ato, e o TSE fala, pode sim, isso não é incompatível. Você traz aí o exemplo das eleições gerais, em que a representação originariamente vai tramitar em segundo grau, isso muitas vezes não acontece. Agora, na eleição municipal, realmente o juiz praticar um ato e depois ele mesmo rever o seu ato é Uhum. super complexo. É super complexo. E veja, professora, quando a gente pensa, eu não sou nenhum penalista, nenhum criminalista, mas hoje no âmbito penal, o aspecto do inquérito, a gente teve uma lei do juízo das garantias para separar o juízo. Quem conduz o inquérito e a fase de investigação é uma pessoa, é uma autoridade, e quem faz o julgamento é outra, certo? Justamente porque quando tem esse primeiro contato, né, a pessoa ali já está, entre aspas, se contaminando e criando seu convencimento. Então, assim, não podemos dizer que não é problemático, mas também não vejo outra saída, porque o poder de polícia, dentro do aspecto subjetivo dele, ele é do juiz, da juíza. Esse poder de polícia não é do corpo funcional, ele não é dos servidores e das servidoras. Os servidores e as servidoras, eles podem fazer o seguinte, eles podem praticar atos materiais de constatação, porque o poder de polícia ele tem 4 ciclos. É uma decisão clássica do STJ, eu acho que do âmbito de 2009, que vai explicar quais são os ciclos do poder de polícia. É fiscalização, sanção, legislação e consentimento, né? Salvo engano, eu acho que até o ministro Mauro Campbell, que é o relator desse recurso especial, que vai trazer esse panorama. Primeiro, vamos pensar na carteira de motorista, que eu acho que é o melhor exemplo. O ciclo da legislação é o ciclo que o legislador cria as regras, né? O ciclo do consentimento é o ciclo que o Detran, quando está fazendo ali a prova, fiscalizando se a gente está fazendo a baliza certinho, verifica se a gente tem os requisitos que o legislador estabeleceu para receber a carta de motorista. O ciclo da fiscalização é o do radar, né? Que está ali vendo se tem algum ilícito. E existe o ciclo da sanção. Então, esse ciclo da fiscalização é o ciclo que a autoridade eleitoral, geralmente, através de um ato ali fundamentado, né, despacha e determina que a equipe vá verificar em loco se a propaganda ela é irregular ou se ela é regular, né? Porque, veja, Ana, esse ciclo da fiscalização ele pode ser repassado, transferido até para pessoa jurídica de direito privado. Quando tem ali uma multa no radar, a fiscalização não foi feita por nenhum agente público, foi um processo licitatório que colocou aquela câmera. Então, ali é só a fiscalização, mas a sanção efetiva vem da parte do Estado. Então,
o poder de polícia, do juízo, ele pode sim terceirizar, através de uma decisão, né, esse papel de fiscalização para o cartório, Perfeito. no papel de uma constatação. O cartório vai lá verificar se realmente tem ou não ilícito, porque está dentro desse ciclo. E eu acho que eu não te respondi aquela tua pergunta, então, gravíssima e difícil Sim, eu ia demais. voltar nela agora. Eu ia voltar nela Pronto. agora. Sobre pré-campanha. Poder de Então, polícia pode na pré-campanha ou não pode? então essa pergunta é uma pergunta bem complexa. Eu já cheguei a acreditar que não cabia. E uma parte de mim ainda tem um pouquinho de inclinação para dizer que não cabe. Porque quando a gente estuda o poder de polícia na doutrina administrativista, o que a gente vê? Ele é um poder exercido de ofício, né? E aí ele tem autoexecutoriedade, a interpretação dele, por ele ser autoexecutório, sempre tem que ser restrita. Quando a gente vê na Lei Geral das Eleições, o poder de polícia, e também no Código Eleitoral, no 249, e na Lei Geral das Eleições, no artigo 41, eles estão previstos ali dentro da propaganda eleitoral. O que dá a entender que é uma preocupação muito mais com o fluxo da eleição. E um ponto que eu penso é o seguinte: se essa atividade é para ser exercida em pré-campanha, essa atividade precisaria ser exercida de maneira ativa pela Justiça Eleitoral, como o poder de polícia é. E eu não vejo a Justiça Eleitoral como um órgão de fiscalização da propaganda. Embora o poder de polícia seja ativo e seja de ofício, eu vejo a Justiça Eleitoral como um órgão de fazer cessar ilícitos, fazer cessar uma ilicitude. Então, essa fiscalização mais ativa, mais de ir para as ruas, como alguns tribunais chegam a fazer no período eleitoral, será que isso caberia no período não da pré-campanha? Né? Eu acho que tem sim alguma tensão. Mas, no geral, depois de ir e voltar, eu já cheguei a falar em aula que não cabia, mas eu mudei meu posicionamento para entender que cabe de maneira excepcional. E por que eu acho que cabe de maneira excepcional? Essa excepcionalidade, ela se traduz porque até as representações chegam a excepcionar certos conteúdos na pré-campanha. Só que aí a gente tem contraditório para defesa, né? Tem um rito procedimental que as duas partes se juntam e o Estado juiz toma uma decisão. Então, se há um ilícito grave, patente na pré-campanha, de maneira fundamentada e excepcional, a autoridade pode sim fazer cessar esse ilícito por conta do princípio da paridade de armas. E também um fundamento final que eu acho que me convenceu foi analisar o histórico do poder de polícia na 9.504. A redação inicial do artigo 41, se fosse aquela redação original, eu entenderia com certeza que ele só caberia que ele não caberia na pré-campanha, que ele caberia apenas no período da campanha. Mas, quando o artigo 41 é alterado, é a mesma lei que cria o 36A. E a redação muda para fazer cessar ilícitos. E a mesma lei que autoriza alguns comportamentos na fase anterior às eleições. Então, se a mesma lei que muda a redação do 41 para dizer que cabe poder de polícia para fazer cessar ilícitos e cria situações que são lícitas na fase que a gente chama de pré-campanha, porque a lei não utiliza essa expressão em momento nenhum, né? Isso é uma construção que é doutrinária e jurisprudencial. Então, se começou a autorizar comportamentos lícitos, é porque existem comportamentos ilícitos que esse fazer cessar pode ser aplicado. E também porque a gente precisa ter um instrumento administrativo célere para fazer cessar ilícitos que são graves e patentes na propaganda eleitoral. Então, assim, essa viagem inteira para dizer, já cheguei a dizer que não cabia, já falei em aula que não cabia, e no meu livro de propaganda, que vai sair agora final de julho pela editora Lumen Juris, eu coloco expressamente, olha, eu já fui defensor de que não cabia e agora eu defendo que cabe de uma maneira excepcional. Tá certo?
Um dos pontos mais complexos dessa discussão está aparecendo agora na internet, né? Porque se a gente já estava ruim sem a internet, você imagina na internet. Então, durante muito tempo, prevaleceu o entendimento de que no ambiente digital o poder de polícia estaria limitado a questões relacionadas ao meio da circulação de conteúdo e não ao conteúdo em si, por causa do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala, né, que as plataformas só seriam responsabilizadas por ordem judicial específica. Então, como a gente compatibilizava isso, né, como a doutrina clássica do eleitoral e a resolução compatibilizava isso? Poder de polícia na internet só pode em relação ao meio, né? Se está ali num site, por exemplo, de uma entidade pública, né? Só em relação a isso. Mas isso começa a mudar com a tão criticada resolução 23.714 de 2022, que foi uma resolução do ministro Alexandre de Moraes, editada às vésperas do segundo turno, que ampliou significativamente essa atuação, permitindo a retirada de conteúdo na internet com poder de polícia. Em algumas hipóteses limitadas, mas permitiu. Mais recentemente, o próprio artigo 19 do Marco Civil da Internet passou a ter a sua inconstitucionalidade parcial reconhecida. Então, eu queria pedir para você explicar para a gente como funciona hoje o poder de polícia na internet em relação aos conteúdos. Ana, a gente tem a visão tradicional, que é essa que você coloca, meio e forma, né? E aí a gente tem uma visão que é modificada a partir do problema da desinformação. Porque quando a Justiça Eleitoral vem e diz que, opa, vamos tirar conteúdos do ar quando eles são contra o sistema democrático, quando é uma desinformação qualificada, e lastreia isso no poder de polícia, por quê? A resolução nunca fala que está utilizando o poder de polícia. Mas Sim. a ADI que questiona a resolução, que é de relatoria, salvo engano, do ministro Edson Fachin, fala que ela é constitucional porque ela está lastreada do poder de polícia. Então, muda o paradigma. Mas muda para tudo? Não. Muda para a desinformação que ataca a integridade do sistema. E, veja, é um conteúdo muito mais relacionado às plataformas, porque são regras que não são colocadas para o jurisdicionado. O jurisdicionado vai ser afetado? Vai, porque ele vai ter seu perfil, pode até sair do ar, né? A depender do contexto, a remoção do perfil ela é possível. A regra inicial é a remoção da publicação, mas em casos ali de reiteração de conduta, pode ter um perfil que é retirado do ar. Então, nesse caso, de fato, tem uma mudança de paradigma muito grande lastreada no poder de polícia. E existia, inclusive, eu lembro, para você ver com essa discussão, voltando para o poder de polícia fora do período eleitoral, se ela é menor ou se ela é maior, essa discussão, porque existia um debate se a 23.714 seria utilizada fora do período eleitoral. Eu lembro. Então, o pessoal falava assim, a gente vai utilizar essa resolução fora do período eleitoral ou somente dentro do período eleitoral? E aí, depois, o pessoal falou, não, a resolução está sendo utilizada fora do período eleitoral. Então, é um argumento a favor, contra a tese do que eu tenho pensado, né? De que o poder de polícia cabe, inclusive na pré-campanha. Mas essa utilização não necessariamente é uma utilização que a doutrina concorda. Porque muita gente pensa que, se essa é uma desinformação que é para proteção do sistema ali de votação no período crítico, e é para retirar esse período que foi o fundamento, né, quando a gente lê a informação que a ED leva para o TSE, dizendo, olha, no período próximo do período eleitoral, a informação cresceu, sei lá, foi um número tipo muito alto, não sei se foi 900%. Tem um número X assim muito alto que tá lá na informação e é isso. Talvez, professor, o que justifique essa resolução funcionar fora do período eleitoral seja menos o poder de polícia e seja mais uma perspectiva de democracia militante, que é o que eu tenho pesquisado no doutorado, sabe? De democracia defensiva. Sim. De utilizar um instrumento que tem temporalidade específica, mas ele se alastra
para outros períodos numa perspectiva de proteção democrática. E, por fim, a gente também debate, Ana, se esse tipo se esse tipo de conteúdo não vai cair com a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se isso não precisa ser repensado. Porque, veja, as plataformas agora têm responsabilidade solidária numa série de hipóteses. E o julgamento da responsabilidade solidária foi em 2025. Mas em 2024, a Justiça Eleitoral já traz o artigo 9º, que traz uma série de hipóteses de responsabilidade solidária para as plataformas, se elas não conseguirem removerem imediatamente. Imediatamente. Então, assim, será que a Justiça Eleitoral já não está exercendo uma polícia, e quando a gente fala polícia não é no sentido pejorativo, é no sentido de poder de polícia, né? Uma polícia administrativa em cima desses conteúdos, determinando a plataforma. Porque, Helder, mas foi poder regulamentar. Vamos lembrar que o poder de polícia também tem um aspecto regulamentar. Ele não tem só um aspecto material, ele também tem um aspecto regulamentar. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca isso. Tanto é que existem circulares, existem instruções normativas, portarias, que são baseadas no poder de polícia que os órgãos têm, né? Então, será que a Justiça Eleitoral já não tem dado esse recado de que, epa, o poder de polícia está caminhando na internet para uma modificação que não é só mais meio e forma, né? Só que isso tem partido muito mais do Tribunal Superior, porque a 23.714, por exemplo, se aplica exclusivamente no âmbito do TSE, sabe? Então, essas são as minhas inquietações, Ana, nesse momento. Eu sei que são pontos muito polêmicos, né? Mas são pontos muito instigantes também. Eu confesso que eu estou aqui animadíssima com essa nossa conversa, porque eu estou achando que sua tese vai ficar muito boa. Amém, então, Deus. Assim, nem parece que eu estou 2 noites dormindo mal pra caramba. Inclusive, a nossa gravação demorou a começar. Eu falei, Helder, vamos atrasar um pouquinho, porque eu estou precisando descansar para colocar a minha cabeça no lugar para fazer essa gravação. Mas, cara, tá muito maneiro. Tá muito maneiro isso que você está trazendo. Essa questão da 23.714 ser um aspecto do poder regulamentar de polícia, eu tô assim, isso faz muito sentido, sabe? Isso faz muito sentido. É isso, né, que você propõe, não tô botando palavras na sua boca, né? Não, é isso mesmo. Pode ser um aspecto regulamentar de polícia, baseado numa democracia, numa perspectiva de democracia defensiva. Isso é muito maneiro. Então, vamos para a pergunta do voto aberto? Vamos! Vamos! A pergunta do voto aberto é a seguinte: existe amizade sincera que sobreviva a um post político divergente nas redes sociais? Ai, Ana, olha. Gente, depende. Ele parou, parece até que a internet tinha travado. Eu falei assim, gente, travou, ele tá parado. E aí? Amiga, vou te dizer, olha, eu vou botar até aqui, vou fazer a linha Big Brother. Quem me conhece sabe, olha, eu acho que depende. Amiga, não, depende. Gente, assim, olha, tu sabe que eu não me importo de perder seguidor. E assim, ultimamente, eu não tenho me importado, às vezes, de perder amigo. Porque eu acho que existem pontos para mim que são inegociáveis. Então, assim, olha, por exemplo, eu tenho muitas amigas trans, mulheres trans. Então, eu tenho uma camisa que eu uso Protect the Dolls, que é uma campanha internacional que a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, utiliza. Eu não sou uma pessoa trans, eu não sou uma mulher trans, eu não tenho nada da pauta trans da minha vida, mas eu sou um aliado, né? Assim como eu sou um homem LGBT, eu espero que as pessoas defendam as minhas pautas, eu não espero que elas sejam LGBTs, eu espero que elas tenham só uma consciência mínima de direitos humanos, né? Da necessidade aí da proteção. Assim como eu não sou uma pessoa racializada, né? Na leitura brasileira, mas eu tenho noção de que é preciso ter uma luta antirracista e tal. Então, assim, existem certas pautas, amiga, que, por exemplo, eu já bloqueei, eu já deixei de seguir, sabe? Não que isso seja não Esse que isso é o tenha um momento custo. que todo mundo vai agora ver se o Helder está seguindo. Todo mundo vai lá agora ver.
Amiga, eu faço, eu deixo de seguir, eu bloqueio. Sabe por quê? Porque eu não acho que você pode dizer que você gosta de uma pessoa e e vota em alguém que é completamente favorável que essa pessoa morra. E assim, Helder, essa pessoa quer a tua morte ou a morte de um grupo vulnerável. Eu acho que ninguém defende dar um tiro na cabeça. Mas quando você defende que essa pessoa não possa casar, você está defendendo que ela morra. Quando você está defendendo que essa pessoa não pode ter uma herança, porque ela não pode casar, porque ela não pode ter um dependente no plano de saúde, porque é uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, né? Você está defendendo que são mortes diferentes, né? Que muitas vezes levam à morte física. Quando você está defendendo que discurso de ódio pode ser postado na internet, você está defendendo que a vida daquela pessoa para você é indiferente, porque a violência no mundo real, ela começa muitas vezes. A gente está vendo aí o tanto de mulher que está morrendo, né? Vocês acham que essa violência, esse conteúdo machista postado na internet não reflete em nada? Essa morte que mulher. Claro que reflete, né? É um modelo de negócios que se alimenta de conteúdos que são polarizantes mesmo. Então, assim, amiga, deixo de seguir, bloqueio. E às vezes eu não entro mais em treta. Antes eu tinha essa imaturidade de chegar e dizer assim: olha, não só vou te deixar de te seguir, como eu vou te dizer a real. Velho, eu acho que ninguém vai mudar a Uhum. opinião de ninguém, não dessa forma, né? Mas assim, se eu olho uma pessoa adulta, barbada, né, velha, como a gente fala aqui no Maranhão, gente, um homem barbado adulto, uma mulher adulta, defendendo pautas que são completamente assim, meu Deus, contra a existência de indivíduos, né? Eu fico assim, cara, não dá. Eu deixo de seguir mesmo. Ai, gente, me perdoa. Eu amo quase todos vocês. Quase todos. Olha, Helder, assim, que potente isso que você falou das mortes, né? Que Uhum. também é um tipo de morte, né? Não ter uma vida digna também é um tipo de morte. Que lindo isso. Esse podcast me emociona, gente. Me emociona. Obrigada, eu amei a sua participação. Muito sucesso na sua tese, está excelente. E nos vemos por aí em outras oportunidades, com certeza. Ai, Ana, obrigado. Obrigado por esse espaço. Obrigado aí aos ouvintes e às ouvintes da Ana. Gente, eu sei que eu falo muito, tá? Então, assim, espero que eu não tenha falado muita abobrinha, mas se eu falei tudo bem, né? Quem nunca falou, né? Eu não tenho aqui a pretensão. Eu estou sempre em aprendizado, então o que eu acho que eu gosto de ser professor e ter acesso a esses espaços é porque a gente aprende muito, né? Inclusive, dando aula, eu acho que a gente aprende bastante. Então, assim, obrigado. Me sigam nas redes, tá? Um dia eu quero ser um blogueiro famoso, entendeu? Para eu postar feliz Fazer no publi. Simples. Exatamente, para eu estar em Dubai e postar feliz no Simples, tá? Ó, um beijo, Ana. Uhum. Obrigado pelo convite. E vamos continuar aqui esse diálogo nos outros espaços, nos eventos, tá? Chega aí que a gente está junto. Um beijo. Beijo.